Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos muito, Senhor, por todos aqueles que têm servido neste lugar, por todos aqueles que têm feito o melhor que podem, Senhor, com muito sacrifício, tocando, cantando, cuidando da comida, cuidando da recepção, ajudando em todas as áreas, colocando os banners, Senhor, todo mundo servindo. Quero te agradecer, Pai. E tudo isso porque Tu és o Cristo verdadeiro, a quem nós submetemos a nossa vida. Obrigado pelo Teu amor em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero pedir a sua atenção, primeiro para esse vídeo que a gente vai passar, é bem rapidinho, 1 minutinho, e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque tem a ver com o nosso assunto dessa noite. It's smarter to travel in groups. Estiver juntos, há uma cooperação, há uma força, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Deixa eu só colocar ali a transparência. A transparência foi boa, essa aqui eu peguei lá de trás, na época que a gente usava retroprojetor, né? Outro dia um amigo meu falou assim: então nós vamos mudar a lâmina. Mudar a lâmina. Na hora que ele falou, vamos mudar a lâmina, eu falei, pouca gente sabe o que é isso, né? É aquela lâmina do retroprojetor. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre liderança sinérgica. Sinergia significa o todo é o maior do que a soma das partes. É uma palavra que vem do grego. Ergon quer dizer energia, trabalho. Sinergon, trabalhar junto, cooperação. A ideia é mais ou menos essa aqui. Você tem um carro completamente desmontado, todas as peças estão aí, e a pergunta é a seguinte: essas peças, simplesmente porque elas fazem parte do automóvel, elas representam, ou melhor, elas juntas, elas são o automóvel? O que vocês acham? Sim? Quer dizer que se eu pegar tudo e enfiar dentro de um saco, o saco sai andando. Colocar tudo dentro de um baú, o baú sai andando. Não, claro que não. Nós precisamos fazer conexões entre as peças e elas precisam estar nos lugares certos. Há pelo menos 3 aspectos que nos ajudam a compreender a sinergia: a diversidade mais a criatividade mais o foco. Se a gente tiver diversidade conectada com criatividade, conectada com foco, a gente consegue sinergia. E diversidade tem a ver com exatamente as nossas diferenças. Então você tem lá um carro completamente desmontado, você tem lá um banco, ele é diferente da maçaneta, é diferente de peças do motor e assim por diante, da vela e assim por diante, não é? Mas na vida também é assim. Pense na família. 2 pessoas se unem em família e elas vieram de famílias diferentes, de jeitos diferentes, de culturas diferentes.
Acabamos de falar sobre refugiados. Esse pessoal chega aqui no Brasil, eles falam uma língua diferente, eles têm costumes diferentes, e depois eles vão começar a aprender o português, mas nem sempre aquilo que você fala é o que eles entendem, e aí vai longe a história. Mas a diversidade ela é muito rica, porque a sua maneira de enxergar o mundo, mais a minha maneira de enxergar o mundo, pode criar uma sinergia. Segundo, é a questão da criatividade. Não confunda talento com criatividade. Talento é uma coisa, criatividade é outra. Criatividade, ela está dentro de cada um de nós. O que a gente precisa é de um ambiente que promova a possibilidade da gente criar. Em inglês há uma frase que diz thinking out of the box, pensando fora da caixa. Essa ideia de que a caixa é aquilo que foi estabelecido. Há muita coisa que a gente faz hoje que foi estabelecido um dia. Não quer dizer que está errado, que esteja errado. Mas há muita coisa que poderia ser melhor e que a gente não consegue melhorar porque a gente não consegue pensar fora dos nossos parâmetros, daquilo que é simplesmente aquilo que foi definido. Em terceiro lugar, a questão do foco. Foco é a atenção, a força que você coloca numa determinada questão, numa determinada situação. Eu estou falando sobre isso para você ir pensando nas várias atividades ou nas várias aplicações que a gente pode ter da sinergia. Quando a gente concentra a nossa atenção numa determinada ideia, aquela ideia tende a saltar aos nossos olhos e a gente começa a perceber que existe uma riqueza muito maior do que aquela que a gente começou. Então, voltando e pensando na questão da diversidade, mais criatividade, mais foco vai trazer sinergia. Fala-se muito em sinergia na empresa. Uma equipe está trabalhando, mas ela não trabalha sinergicamente, ela não trabalha com apoio, com união, com junção, com conexão. Não é apenas estar junto, mas cooperar. Se você vê uma pilha de tijolos, essa pilha de tijolos significa que existe aí um muro? Não. Por quê? Porque os tijolos precisam estar conectados. Eles precisam estar cimentados. Não é? Assim também, na sua casa, não haverá sinergia simplesmente porque vocês estão juntos. Na sua empresa não haverá sinergia porque tem um monte de gente trabalhando. Haverá sinergia quando houver cooperação. Quando um perceber que a minha atividade ajuda o outro, e o outro ajuda o outro, ajuda o outro, ajuda o outro, e assim a gente vai criando uma sinergia. Somos como tijolos de uma casa. Precisamos estar conectados. Uma equipe sinérgica, e quando eu falo aqui em equipe sinérgica, eu estou falando da minha casa, eu estou falando dos meus relacionamentos, eu estou falando da minha amizade, eu estou falando do meu trabalho, eu estou falando de uma causa. Como, por exemplo, agora o Calixto disse, olha, gente, nós vamos precisar de uma casa, nós vamos precisar de profissionais, nós vamos precisar disso, daquilo. O que a gente precisa? A gente precisa de muitas partes, mas essas partes precisam cooperar sinergicamente em benefício daquele que está precisando de ajuda. Alinhamento de pensamento. Não há sinergia se nós não estivermos olhando para o mesmo lado. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem acordo se a gente... não é? Uma multidão significa que ela tem força? Não. Mas se ela estiver unida no mesmo propósito, ninguém segura. Você já deve ter visto assim muito filme de... Não filme só, né? Mas infelizmente, na realidade, isso acontece. Você vê dois guardas cuidando de um monte de presos. Já viram isso? E aí você diz assim, gente, mas esses presos são criminosos, os caras não têm o que perder na vida. Como é que 50 presos não dão conta de dois guardas? Você nunca parou para pensar nisso? Você sabe por que eles não dão conta? Porque eles não agem sinergicamente. Que cada um tem um interesse diferente.
Multidão não significa sinergia. Sinergia existe quando nós estamos juntos com o mesmo foco. Queremos ir para o mesmo lugar. Queremos o mesmo resultado. Lutamos pela mesma causa. Lutamos pelo bem comum. Isso é sinergia. Quando você olha para a Bíblia, você vê essa palavra em vários textos da Bíblia. Eu escolhi esse texto e eu vou pedir que você faça a gentileza de ler comigo em voz alta. 1 Coríntios 3:9. Vamos lá? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo está dizendo o seguinte: vocês, ele está escrevendo para uma igreja, para uma comunidade. Vocês são lavoura e edifício de Deus. E nós, que trabalhamos nesse lugar, somos cooperadores. Nós somos cooperadores como cooperam os agricultores. Nós somos cooperadores como cooperam os construtores. Essa ideia de cooperação, essa ideia de trabalhar junto pelo mesmo objetivo. Não adianta você dizer, na minha casa, nós fazemos, todo mundo faz o que eu quero. Você já parou para perguntar quais são os sonhos e os objetivos da vida de cada um dos membros da sua casa? Você já parou para perguntar? Eu já vi muito pai dizendo assim, não, o meu filho vai fazer o que eu quero e ele que calha a boca Eu digo, mas por que vai fazer o que você quer? Qual é o sonho dele? Esse negócio de sonho é besteira, que tem que fazer o que dá dinheiro. Eu já vi muito jovem terminar a faculdade, dar o diploma para o pai e fazer outra coisa. Já vi muitos. Não é o seu sonho que resolve a equipe, mas é o sonho, é a somatória dos sonhos. A sinergia, ela é maior do que a união, a junção das partes. Então, vamos pegar de novo aquela fotografia do carro desmontado. Se eu juntar todas aquelas partes, pegar uma vassoura, começar a juntar, eu posso ter um monte de coisa, mas que não significa absolutamente nada. Mas as pecinhas encaixadas nos lugares certos transformam num carro e que tem tantas utilidades. Então eu estou perguntando para você sobre sinergia no trabalho, na família, nas equipes, nas causas, nas igrejas, em todo lugar onde você está. Todo mundo de alguma maneira se envolve com alguma causa. Eu tenho sido muito criterioso do que é que eu trago para vocês. Vocês não têm ideia a quantidade de pedidos de ajuda. Pastor, por favor, olha lá, naquele grupo de homens, quem sabe? Eu digo, olha, infelizmente não dá, bloqueio, porque senão também a gente não vai para lugar algum. Senão daqui a pouco está um olhando para um lado, outro olhando para o outro, outro olhando para o outro, daqui a pouco a gente não é nada. Nós somos mais uma multidão perdida na estrada. Há um texto em Filipenses 2, de 1 e 2, que diz o seguinte. Você pode ler comigo em voz alta? Vamos lá? Se tiver alguém dormindo do seu lado, fala, leia comigo, vai ser legal. Vai ser uma experiência incrível para você. Vamos lá? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É pura sinergia. Vamos dar uma olhada mais de perto nesse texto? Posso colocar uma lupa e a gente olhar um pouquinho, dar um zoom nisso aí? Então, dividindo aqueles textos, naquele texto eu tenho basicamente duas partes. A primeira parte são os fundamentos da sinergia que o apóstolo apresenta para aquela comunidade. Ele fala em exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, afetos e misericórdias. Posso colocar uma lente e ampliar um pouquinho mais? Vamos lá? A primeira frase que ele usa é exortação em Cristo. A palavra exortação, do grego paraklesis, vem do verbo parakaleo, que é chamar para junto, encorajar, estar ao lado, advogar. O primeiro fundamento, preste atenção nisso daqui, gente, porque aqui é que faz toda a diferença. Eu seria mais um
orador ou mais um palestrante se eu desprezasse esses fundamentos. Quer dizer, não tem nada de errado ser palestrante e não falar desses fundamentos. O que eu estou dizendo é, neste ambiente em particular, neste movimento de homens cristãos, é aqui que está a nossa base de ação. A primeira questão, o primeiro bloco que ele coloca, para você colocar os pés em cima, ele fala, é o encorajamento que Cristo dá. É aqui que começa tudo. Sem isso, eu vou ser franco com você. Eu não lutaria por um trabalho como esse, do tamanho que ele é, com a despesa que ele tem, com as preocupações que ele traz. Não lutaria, não lutaria. Se fosse simplesmente para trazer para você aqui uma palestra interessante, eu iria vender essa palestra e pronto, e iria para outro canto. Como muita gente trabalha profissionalmente, na boa, normal. O que eu estou falando é, este movimento não consegue andar com as suas próprias pernas se não estiver firmado na pessoa de Cristo. Em segundo lugar, ele fala em consolação de amor. A palavra grega para consolação que ele apresenta aqui, que é traduzida em português como consolação, é uma palavra que quer dizer discurso persuasivo. Olha que interessante, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, uma vez que a sua vida está em Cristo, o segundo estágio, ou o segundo degrau onde você coloca os seus pés, é exatamente esse amor proclamado, esse amor expressado, esse amor discursado, esse amor que é compartilhado com as pessoas. Sem esse fundamento, não tem sinergia. O terceiro fundamento é a comunhão do Espírito. Está número 2 aí, perdão, está número 2, mas é o terceiro, tá? Eu errei ali. Ele fala em comunhão do Espírito, a palavra grega é koinonia, uma palavra até bem conhecida, que quer dizer fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta. Essa ideia de que nós temos comunhão, que estamos fraternalmente conectados com o Espírito Santo. Sabe por que ele está falando sobre isso, gente? Olha aqui para mim, de coração, posso compartilhar com você? Por que é que Paulo fala isso? É como se ele dissesse o seguinte, se vocês não puserem os pés em cima desse fundamento, o que eu vou apresentar para vocês, vocês vão achar loucura. Então vamos continuar. Em quarto lugar, ele fala em afetos e misericórdias. Duas palavras. A primeira, afetos, é uma palavra grega que quer dizer todas essas entranhas, esses órgãos que você tem aí dentro do corpo. Os antigos diziam que o sentimento estava nas entranhas. Essa é a ideia. Então ele diz, por quê? Porque quando você tem aquela compaixão assim, você fala, gente, eu senti como se fosse um murro no estômago. Não é assim que a gente fala? É aquela coisa aqui dentro, afeto. Ele diz, sem afeto não há sinergia. E sem misericórdia, que é essa compaixão, essa manifestação de piedade, ele diz, não existe sinergia. Muitos de vocês aqui são profissionais muito bem-sucedidos, profissionais de alto gabarito, de alto conhecimento, e devem ter ouvido sobre sinergia trocentas vezes na vida. Mas eu estou passando para você um ponto de vista bíblico. Por quê? Porque sem essas 4 bases, esses 4 fundamentos, não existe possibilidade de aplicar esta sinergia. E o apóstolo, então, ele diz o seguinte, 4 questões que precisam acontecer. Ele diz, se vocês tiverem esses fundamentos bem estabelecidos, eu quero que vocês me tragam a alegria de pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, serem unidos de alma e terem o mesmo sentimento. Pensar a mesma coisa tem a ver com não permitir que a opinião que você tem de si mesmo exceda os limites da modéstia. Pense como isso é importante. Como é que você vai pensar a mesma coisa de uma outra pessoa, gente? Não existe isso. Paulo diz assim, eu quero que vocês me deem alegria. Pensem a mesma coisa. Você vai, para com isso. Lembra da diversidade? Nós somos muito diferentes. A gente vem de famílias diferentes, de cosmovisões diferentes. Como é possível? Aí ele diz, é possível se você estiver em Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você vai
obter aquilo que é mais lindo, chamado humildade. Sem humildade não existe possibilidade de trabalharmos juntos. Então não pense de si mesmo mais do que convém. É isso que ele está dizendo. Segundo, ele fala, tem o mesmo amor. E ele usa a palavra ágape aqui, para amor, que é o amor incondicional, é o amor bondade, é o amor ajuda sem parcialidade, sem partidarismo. Nós estamos bem no meio da caldeira desse negócio de partidos, não é? Não é assim? O cara dizia assim, olha agora, passamos aí o primeiro turno, o que aconteceu? A Marina não subiu o Aécio, então aí todo mundo agora migra para outro, né? Aí o outro cara que falava mal do Aécio agora vai apoiar o Aécio porque não quer a Dilma. Aí o outro que odeia o Aécio vai apoiar a Dilma e estava falando mal antes. E estava dizendo que esse governo é um absurdo, que ninguém mais suporta e etc. Agora vai todo mundo igual ovelhinha. O amor não permite isso. Não. O amor não permite partidarismo. O amor, ele ama, simplesmente. Ele entrega. Unidos de alma, ele está falando sobre harmonia. É interessante que a palavra grega é simpsikos, psique, sim ou sum, que seria juntos, a mesma psique, psiques unidas. A alma unida é estar em harmonia. Como é que você... Pense na sua casa. Por que não existe harmonia na sua casa? Na minha casa não tem harmonia. Cada um pensa uma coisa. Mas é óbvio que cada um pensa uma coisa. Nós somos seres humanos. O que está faltando são princípios e valores que consigam administrar essas diferenças da forma mais bonita do mundo. Porque quando você ama, o que acontece? Você deixa passar. Não é verdade? A gente brinca numa gíria dizendo assim, você engole sapo. Né? Você engole sapo. Porque você ama. Porque existem valores que estão acima da diferença. Por isso é possível ter união de alma. E em quarto lugar, 4 fundamentos, 4 aplicações sinérgicas. Ele diz o mesmo sentimento. União nas opiniões. Deixa eu explicar o que é união nas opiniões. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas quando trabalhamos juntos, nós apoiamos uma opinião do outro. Deu para entender a diferença? Eu não quero que você seja como eu não vou ser como você quer que eu seja, mas nós vamos trabalhar juntos, mesmo tendo opiniões diferentes. Por quê? Porque o que nos une é maior do que as nossas opiniões. Você está disposto a ser um líder sinérgico? Está disposto a ser um homem que dirige a sua casa com valores mais altos do que essa terra tem? Eu estou cansado de ver gente que dirige a sua família por causa do dinheiro ou por causa da falta dele, por causa da profissão ou por causa da falta dela, por causa das suas tradições familiares, por causa dos seus costumes familiares. Eu estou cansado de ver famílias sendo arrebentadas porque homens... Outro dia alguém me disse assim, uma senhora me disse assim, pastor, eu estou numa situação difícil. Eu disse, por quê? Porque a pessoa assim, falando de um homem. Ele foi lá no Holy Hour e agora ele ficou mais machista. Eu falei assim, olha, não tem nada a ver com isso. Aqui, machismo aqui, de jeito nenhum. Aqui tem masculinidade, é diferente. Machista é aquele que não tem argumentos e ele ganha no grito. É o homem que bate na mesa para impor a sua vontade. Esse é o machista. Esse é desprezível. Mas o homem masculino está em falta no mercado. Desculpem falar, não estou falando de você, estou falando de mim e de nós. Estou falando da nossa população. Está em falta no mercado.
Tem jovens, meninas que querem namorar e tudo, e quando começam a conversar com o rapaz, elas dizem, eu vou morrer, vou ficar para a titia. Não dá. Não dá com essa cabeça. Não dá. Tem casamento que não vai para frente porque o cara quer ser machão, mas ele não quer assumir os princípios da masculinidade. E sabe quais são os princípios da masculinidade? São os princípios que fazem com que você tenha valor. É isso que quer dizer a palavra hombridade, vem do espanhol hombre, né? É ser homem com os valores de homem, com as características de homem, com as funções masculinas na sociedade. Isso é muito sério. Porque quando você se afasta, alguém tem que assumir. E esse alguém é a sua esposa. Esse alguém é uma mulher. Aí você acha errado as mulheres assumirem liderança? Eu acho errado as mulheres assumirem liderança no lugar dos homens. Não acho errado elas trabalharem e assumirem liderança. Mas quando o homem se abstém do seu valor, da sua função de homem na terra, aí eu acho problemático. Aí invertem todos os valores dentro da família. Sinergia não existe jamais. Pelo contrário, começam a existir enfermidades da alma. A psique fica doente. E tem um monte de jovens doentes, porque os seus pais são doentes. Então, meu amigo, sabe por que o Holy Hour existe? Vocês sabem, eu nunca escondi que eu sou pastor. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eu sou pastor, um dos pastores aqui dessa igreja. Mas eu não trago a igreja aqui para dentro. Eu não trago aqui para dentro um movimento que é uma igreja. Não, isso aqui é um movimento de homens cristãos, é verdade. Porque o dia que alguém falar assim, pare de falar que você é cristão, eu paro de falar, ou melhor, eu paro de trabalhar com esse grupo. Porque parar de falar quem eu sou, eu não vou parar. Nós temos valores. E o homem masculino, hombre, tem que ser a mais gentil de todas as criaturas. E ganhar as suas guerras com um coração sinérgico. E aí o resultado é lindo. E eu espero que seja assim na minha vida e na sua vida. Vamos ficar em pé, gente? Nosso desejo é fazer uma oração agora. É dizer para Deus, Senhor, eu preciso de ajuda. Que tal você falar isso comigo? Eu preciso de ajuda, né? Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos de ajuda. Eu quero, Senhor, cada vez mais produzir sinergia dentro da minha casa, nas lideranças que eu desempenho nesta sociedade, com as equipes com as quais eu trabalho. Ajuda-me, Senhor. E eu não creio, Pai, que haja sinergia perfeita sem os fundamentos. Mas com os fundamentos nós temos a ajuda do Teu Espírito Santo. Querido Deus, obrigado pelos visitantes, obrigado pelos homens que aqui chegaram e que estão dispostos a crescer. Eu quero te pedir em nome de Cristo que o Senhor nos ajude a sermos homens de valor, com hombridade, com integridade. Em nome de Cristo oramos. Amém.